Quem matou Toninho do PT? Os crimes abafados. Nós vamos começar a ver hoje uma série de videozinhos curtos para esclarecimento da população, mais assim para a reflexão sobre coisas que aconteceram nos últimos 20 ou 30 anos e que as pessoas não sabem, a imprensa oficial não esclareceu bem. E não é para culpar ninguém, não é para acusar ninguém, é só para as pessoas se conscientizarem de como está o nosso país, quem é que está mandando aqui, como é que a gente está vivendo. Então, meus amigos, no dia 10 de setembro de 2001, a Prefeitura de Campinas, São Paulo, tinha um prefeito chamado Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT. O Toninho do PT foi assassinado a tiros naquele dia, numa avenida lá da cidade de Campinas, quando ele se dirigia para casa. Eram 22h30, ele tinha ido no shopping pegar um terno que ele tinha levado para ajuste numa loja, e indo para casa, a família estava esperando ele para o jantar, e ele foi assassinado. Ele tinha 49 anos, ele era um professor universitário, um arquiteto, né? Estava no primeiro mandato, no 8º mês de mandato, era considerado pelo PT um dissidente ou traíra, porque ele estava ameaçando processar ex-mandatários e pessoas do PT que, por desvio de verba, corrupção na prefeitura, antes dele ter assumido o cargo. Ele assumiu uma prefeitura cheia de problemas, né? A esquerda, o PT, PDT, PSD, PSB, tinham assumido antes dele e depois passaram para ele. Então tinha especulação imobiliária, tinha fraude na merenda escolar, tinha problema com tudo que era problemas de corrupção na prefeitura lá. E ele denunciou, fez discurso e disse que ia processar todo mundo, ia chamar a responsabilidade, que ele não admitia esse tipo de conduta, e chegou a mover alguns processos contra alguns políticos e algum ex-prefeito, e deu no que deu. E aí, meus amigos, Toninho do PT, tá aqui ele, o José Neumann e Pinto, um jornalista, escreveu um livro. José Neumann e Pinto, ele é um escritor e jornalista. Ele escreveu um livro chamado O que Sei de Lula. Eu tenho um capítulo desse livro muito interessante, chamado Os Filhos de Saturno. Saturno, para quem não sabe, era um deus que matava os próprios filhos. Quando os filhos faziam alguma coisa que eles não gostavam, ele matava os filhos. Então o Neumann escreve, em mais de 30 páginas desse livro, eu tenho o livro, eu li, os fatos todos, né? E ele fala também desse jornalista, bem da direita aí, que era um ex-petista, o jornalista Paulo Tarso Venceslau. Ele também sofreu 2 atentados, mais ou menos na mesma época, que ele era considerado um desertor do partido. Ele fazia denúncias, ele era jornalista e editor de um jornal, e ele fazia denúncias gravíssimas contra gente do PT, corrupção, e gente do partido e seu líder. Então ele era perseguido e ele tinha que ser eliminado. E não conseguiram, ele escapou de 2 atentados, né, felizmente, e ele então saiu da seita petista. Então os filhos de Saturno, como eu disse, o Antônio Costa Santos, o Toninho, ele nem tinha perfil de petista. E vejam bem, um professor universitário, um cara, uma família organizada, um cara honesto, e ele falava em trabalhar para o bem do povo. Ele via os problemas das pessoas, ele ia nas favelas e queria arrumar, consertar as favelas, acabar com a corrupção. Enfim, ele poderia estar até agindo contra a filosofia do partido, que não era essa os fundamentos dele. E esse Toninho, ele foi um dos fundadores do PT. O PT foi criado em 1980, ele já tinha mais de 20 anos de partido, era uma estrela do partido. E não sei por que ele caiu nessa desgraça. Bom, aqui no dia que ele foi assassinado, foi o mesmo dia que aconteceu, no dia seguinte aconteceu o atentado lá em Nova York, nas Torres Gêmeas. Então, às 22h30 ele morreu, e no outro dia, às 8h30, acontecia aquela tragédia lá em Nova York, o atentado terrorista. Então a imprensa se ocupou totalmente, absolutamente, com esse assunto. Os telejornais, os jornais e os rádios só falavam nesse incidente lá dos Estados Unidos e esqueceram. A notícia da morte do prefeito nem foi muito divulgada na época. E o
carro do prefeito foi encontrado com ele morto lá. Tá aqui a imagem do carro dele. Ele estava morto dentro do carro, levou vários tiros, né? E balaços que perfuraram a cabeça, o pescoço. Morreu na hora. E até hoje a polícia não descobriu quem cometeu o crime, quem foram os mandantes. O crime prescreveu, passaram-se mais de 21 anos. Então o crime foi prescrito. Então, e no velório, que foi no dia seguinte, toda a cúpula do PT, tá aqui o presidente do PT na época era o Lula, foi ali também a Marta Suplicy, que era prefeita de São Paulo, todo o núcleo duro do PT estavam lá, chorando o velório em cima do caixão, fazendo uma oportunidade deles fazer discursar, mas perseguir ou tentar descobrir, investigar o crime, nem pensar. Isso não, isso aí é coisa com a polícia, não. Até hoje tem lá em Campinas, uma avenida, uma cruz, onde o pessoal bota vela, acende, coloca flores. Foi ali onde o prefeito foi encontrado morto. Ali está a esposa dele, ali na frente da cruz. Então, meus amigos, o povo lá se mobilizou na época e anos depois, passaram-se 8, 10 anos e nada, não descobriram nada, arquivaram o inquérito. O povo queria, os familiares acionaram até os direitos humanos lá da São José da Costa Rica e para tentar pressionar o governo a mandar a Polícia Federal investigar. O Lula, não, aí, talvez ele tivesse até medo da polícia tucana investigar e descobrir alguma coisa. Então ele proibiu a Polícia Federal de investigar. Já em outros casos eles permitem, mas nesse caso aí, não. Passou o tempo, abafaram tudo e não aconteceu nada. Então, eu vou deixar o link aqui de um vídeo do José Neumann Pinto falando isso. Por favor, pegue aquele, cole no YouTube aquele link. Vocês vão cair diretamente naquele vídeo do José Neumann Pinto. E também o livro dele, né? O que sei de Lula, que é um livro esgotado já, mas é muito interessante. Que tem vários também documentários e obras que falam sobre esse episódio. E foi muito falado, né? Mas o morto não foi vingado, o fato acabou esquecido e aí ele ainda foi difamado pelo partido. Então, pessoal, diante disso, se as pessoas continuam nessa seita ainda, é um caso de psiquiatria, porque não tem outra solução. Vocês vão ver ao longo dos vídeos que eu colocarei essa semana o horror que é isso aí. Então, se inscreva no meu canal do YouTube, por favor, o canal precisa crescer. Compartilhem isso. E me sigam no Garrett. Até amanhã, pessoal.